presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, anunciou que alguns pontos da reforma política serão votados em novembro. Maia explicou que conversou sobre o assunto com o relator da reforma política, Henrique Fontana, do PT Gaúcho, que acha possível chegar a um acordo na comissão especial que estuda o tema. Não trabalhamos com a possibilidade de votar uma reforma política ampla, mas de avançar em alguns pontos fundamentais para o Brasil, disse o presidente da Câmara. Para falar do assunto, convidamos os deputados Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, e Edinho Araújo, do PMDB, também de São Paulo. Deputado Nelson Marcheselli, como é que o senhor vê essa possibilidade agora de votar alguns itens da reforma política? Eu acho muito importante. A fala do deputado presidente da Casa, Marco Maia, é uma síntese do que a liderança está pensando. Depois das eleições municipais desse ano, nós não temos outro caminho a não ser fazer uma reforma política para baratear as eleições, facilitar as escolhas dos candidatos e favorecer uma eleição mais próxima do eleitor. Então é necessário se fazer uma reforma política fazendo coincidência de mandatos. Se possível até fazer de 4 a 5 anos, de 5 a 6 anos, sem reeleição. É importante fazer um controle das mídias eleitorais, abrindo mais para que o eleitor possa escolher melhor seus candidatos. Eu estou feliz de estar hoje aqui, convidado por você, para estar com meu amigo Edinho, campeão das eleições de São Paulo, várias vezes prefeito de grandes municípios, um bom deputado, num grande partido, no PMDB. Eu acredito numa reforma política com a participação principalmente do PMDB, do PSDB, do PT, que os 3 maiores partidos dessa casa, para que a gente possa, de fato, melhorar, avançar no processo democrático brasileiro. Deputado Edinho Araújo, o deputado Nelson Marcheselli falou do barateamento das eleições como um dos objetivos da reforma política. E esse é um anseio dos parlamentares todos aqui na casa que vivem reclamando dos gastos crescentes a cada eleição. O senhor acredita nessa possibilidade? Porque o presidente da Câmara é uma figura importante, é o presidente da Casa. Falar em colocar em votação essa matéria, que é uma matéria controvertida, sempre controvertida aqui na Câmara, né? Bom, Tarcísio, primeiramente dá alegria de estar aqui nesse programa tão importante que debate os temas da ordem do dia, estar ao lado dessa figura ilustre de São Paulo e do Brasil, que é o deputado Nelson Marcheselli. Reforma política é um tema complexo, porque todos os parlamentares conhecem a sua realidade. É claro. E o Brasil... E cada um tem a sua proposta. E cada um tem a sua reforma política. E o Brasil é esse país plural, com peculiaridades em cada região, país continental. Portanto, nós temos aí um ponto em comum. Todos chegaram à conclusão de que esse sistema atual se exauriu. É preciso uma reforma política. Agora, qual reforma? E como fazê-la? De forma global ou vamos fatiá-la? Esta é a questão de momento. A palavra do presidente Marco Maia é uma palavra realmente muito importante e forte, porque é o presidente que é, nesse momento, passadas as eleições municipais, porque se faz reforma em que momento? Quando se instala a legislatura, ou depois de um processo eleitoral que foram esse municipal que nós acabamos de vivenciar. Então, é o momento, né? Novembro,
temos ainda 2 anos pela frente. Agora, reforma política, onde todos têm uma visão, onde todos entendem, não é uma matéria fácil. Portanto, eu considero que fatiá-la talvez seja o caminho mais curto. Vamos atacar o deputado Nelson Marqueselli colocou alguns itens. Você coloca a questão que foi também derivada da posição do deputado Nelson Marqueselli com relação ao custo de campanha. Este me parece um tema importante. E a reforma política, queira ou não, é a mãe de todas as reformas. É a mais importante de todas. Eu tenho uma posição que, com relação ao financiamento público, eu considero isso importante. Por quê? Você nivelaria, você daria oportunidade de surgir novas lideranças. Agora, não há uma compreensão da população com relação ao financiamento público. Porque ela também talvez não saiba que já há um financiamento público para os partidos e para os candidatos, que é o horário de rádio e de televisão gratuitos, os fundos partidários. Agora, eu considero que o financiamento exclusivo seria muito importante para você agregar novos quadros para a vida pública e estimular um novo momento. Nós temos um projeto, eu tenho um projeto que está já com o apoio de algumas lideranças, no sentido de acabar com a questão da migração partidária. Porque não tem sentido termos 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Não há tantas ideias assim. Eu considero que há partidos de mais e ideias de menos. Agora, como é que nós temos uma liberdade partidária. Qualquer um pode formar o seu partido. Agora, o que não pode é o fundo partidário e o tempo de televisão não decorrer das eleições, do voto. É isso que nós precisamos regular. Eu acho que seria um passo importante e, para tanto, eu tenho um projeto que já foi apreciado por alguns líderes, tem o apoio de 7 ou 8 líderes, e o presidente Marco Maia considera também esse projeto importante, que é proibir, o deputado não levaria para um partido novo ou para um partido já existente o tempo de televisão e o fundo partidário. Isso eu considero um projeto nas importante. Eleições. Como? Que ele conquistou nas eleições. Que ele conquistou, porque aí você valorizaria o partido político e o voto, que é fundamental. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que é interessante fazer. Por que não expor para a sociedade como e por que o setor privado investe em muitas campanhas de parlamentares? Ana Araújo, o que o senhor acha dessa pergunta, deputado Nelson Marqueselli? O que o Edinho colocou é a reforma política, financiamento de campanha. Hoje, o financiamento de campanha é permitido pelas empresas jurídicas ou físicas no país todo, certo? E trabalha dentro do limite arrecadado pelo candidato. Então, essa exposição já é feita através da prestação de campanha, está na internet, está no eleitoral, certo? Mas muitas vezes não expressa a verdade, porque nós sabemos que há uma participação das campanhas indireta, muita gente ajuda candidato sem comparecer na prestação de conta eleitoral. É obscuro o processo. É obscuro isso aí. Talvez seja esse o motivo da pergunta da nossa amiga. Telespectadora, não é? Lógico. Agora, o senhor reconhece, deputado Nelson Marqueselli, que se trata de uma questão muito difícil de ser viabilizada aqui na casa. Não tenha dúvida. Não é? O financiamento de campanha, ela vai encontrar muito obstáculo. Quando a educação quer mais verba, a saúde precisa de mais recursos, a segurança reclama constantemente. Vê como é que está São Paulo. Você vê como está. Então, você Situação tirar dinheiro disso dramática, né? para colocar numa campanha política, tem outros meios de fazer. Coincidir o mandato desde vereador a presidente da República já é uma economia. Você colocar eleições de 5 em 5 anos já é uma economia. E cada 4 eleições você ganha uma. Já é uma economia. Você abrir mais televisão, mais rádio, você disciplinar mais o uso da propaganda, proibindo mais papel gráfico, já proibimos
comícios, showmícios, se você diminuir e disciplinar um pouquinho mais o pleito eleitoral, fazendo que encurtar a campanha, em vez de 60, 90 dias, trazer para 45 dias, 40 dias, reduzir o pleito eleitoral. Você reduz o montante da campanha. Se você abrir mais rádio, jornais de televisão, com a participação mais dos candidatos, você reduz custo de campanha. Tudo isso faz com que a campanha fique mais barata. Agora, o senhor falou em proibir a reeleição de modo geral? Não, a reeleição só para executivo. Nos executivos. Né? Podíamos até limitar no legislativo também. Colocar aí 4 mandatos, 5 mandatos, botar um limite de disputa. Também é uma Porque economia. há muitos parlamentares, Economia das eleições. muitos parlamentares entendem que o parlamentar, quanto mais experiente, mais qualificado se torna e melhor preparado para contribuir para o país. Né? Concordo com essa tese defendida por Belomiro Teixeira. Será a tese de Gustavo vários Capanema, de Filito Miller, Concordo. Parlamentares de grande expressão que tinha na Constituição, da Constituinte de 46, né? Eu concordo com esses grandes nomes no legislativo. Mas hoje a disputa eleitoral ela está ficando, de uma certa maneira, tão cara e tão disputada pelo número de partidos. Hoje temos já 37, 39 partidos, quase 40 partidos políticos. Então é uma divisão de disputa nos estados que leva a uma soma nas coligações, soma de disputa partidárias, soma às vezes absurda. Você vê um determinado partido rivais numa capital e no interior do estado, aliados, disputando eleições municipais. É verdade. Então não tem mais ideologia nenhuma. O pleito hoje é feito nesse número de partidos para se conseguir uma cadeira, a qualquer custo. Isso que há a repulsa muito grande do eleitorado brasileiro. Agora, para haver a reforma política, uma verdadeira reforma política, é preciso instituir um voto, a mudança do sistema eleitoral, a instituição do voto em lista. Eu sou contra. Pois é, isso é... Voto em lista eu sou contra. Esta é uma outra questão, Sou como contra nós dissemos de início, polêmica. Agora, é para uma você questão instituir, polêmica. Sou contra. Preciso, para você instituir o financiamento público, há quem afirme que é preciso que o voto seja em lista. Portanto, o partido é quem prestaria contas e daria as condições iguais É a porque é todos os impossível candidatos. transformar cada um de milhares de candidatos em prestadores de Exatamente. contas. Então, preciso- agora, o que é que acontece? Por que que o deputado Delso Marcheselli, e tem muitos que têm as opiniões estão muito divididas. O que nós teríamos que avançar é na democratização das convenções partidárias. É você fazer convenções realmente mais livres, mais transparentes, onde houvesse a participação direta do militante daquele partido, onde ele pudesse votar naqueles candidatos que estariam com os seus nomes colocados para enfrentar o pleito. Mas pelo atual sistema, há sempre alguém controlando o partido. Mas a sociedade mas aí, à medida brasileira que você não abre- aceita transferir a sua escolha do candidato para o partido. Eu não posso votar no PTB porque meu nome está lá. Quem tem de escolher o meu nome é o eleitor. Ele não pode só votar na lista. Ele tem na lista, você vai eleger os 2, 3, 4 primeiros. O PTB elegeu 2 em São Paulo. Então a lista vai eleger os 2 primeiros. Eu não posso dar um voto no último aqui, sabendo que eu vou eleger o primeiro ou o segundo. O problema, a tese A é o seguinte, lista, ela não passa na casa, Edinho, eu sei, mas Nelson, porque o eleitor brasileiro não transferiu a sua vontade eleitoral. Nelson, Ele mas aí precisa escolher os seus candidatos. a Nós questão- nunca teremos partido. mas aí a questão é o seguinte, nós vamos fortalecer os partidos, as instituições partidárias? Qual é a tendência do voto hoje? O eleitor vota no partido ou no candidato?
Hoje o voto vota é no unipessoal, o voto hoje é para candidato. o candidato. Agora, e o programa de governo? O que pensa o partido desse candidato? Então é isso que nós somos, é esse sistema que eu considero que se exauriu, porque hoje o voto é pessoal e nós precisamos fortalecer as nossas instituições partidárias. O partido tem que ter posição sobre todas as questões nacionais. Edinho, essa tese... E o parlamentar ser o representante e aquele que vai votar no sentido de implementar essas mudanças que o Brasil precisa. Mas eu concordo com Eu você nisso aí. Mas a lista nessa casa já foi derrotada 2 vezes e vai ser derrotada na 3ª vez, certo? A lista não passa no Congresso Nacional. Por que não passa? Porque ainda há um forte sentimento aqui dentro que o eleitor é o principal eixo da democracia. Eu tenho que dar a ele, manter a ele o poder de escolha para presidente da República, para senadores, para deputados federais, para deputados estaduais, para governadores e prefeitos. Eles estão ainda engasgados, o eleitor brasileiro, porque não pode votar no vice-presidente, no vice-governador, no vice-prefeito e não aceita mais o substituto do senador. Claro. Votar no senador e levar Suplente. o suplente. Nós temos de acabar com o suplente do Senado. O certo? suplente porque tem que o ser eleitor eleito. não aceita mais. Tem que ser eleito. Tem que Mas ser eu acho eleito. que a questão é o seguinte, é Tem que perguntar ser para a eleito, sociedade se a sociedade concorda que há necessidade de 30 partidos no nosso país. Tá certo? Ninguém perguntado às pessoas, ninguém concorda com isso. E esta é a realidade do nosso país. Nós temos 30 partidos registrados 37. que têm fundo partidário, né? E que nós Que não é não pouco. sabemos como é que se dão estas alianças. Como é que se dão essas alianças, né? Então, eu acho que Então, você veja, nós você está falando em lista. Então, se não for possível mudar para a lista de forma definitiva, por que não fazemos um sistema híbrido? Avançamos, né, metade pela lista e metade pelo voto direto, para fortalecer os partidos. O que eu considero é que hoje os partidos viraram todos iguais. Lista, nós vamos ter uma ditadura partidária no país. Ninguém O tem presidente monopólio vai da pôr a ética. mulher, o filho, o sobrinho, os 3 primeiros. E depois os demais. Aí você tem que aquilo que eu falei, você tem que democratizar a Você convenção sabe que partidária. isso não acontece. Tem que democratizar a convenção Quanto partidária. vai custar essa convenção para colocar o primeiro, o segundo, o terceiro da lista? Por que E que eu não vai defendo- funcionar, Edinho, porque a hora que colocar no meu partido o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu for o 10º, e pela avaliação política o partido vai eleger 3, eu com o 10º, eu vou cruzar os braços, eu não vou trabalhar, eu não vou correr atrás de voto. Sabe o que vai acontecer? O partido vai eleger 1 ou nenhum. 1 ou nenhum. Porque aquele que já sabe que ele não será o terceiro da escolha partidária, ele não vai trabalhar. Ele vai virar um cabo eleitoral do que está em primeiro, segundo, terceiro. Ele não vai trabalhar. O eleitor dele não vai votar nele. O eleitor vai falar, vou votar no Marquiselli porque ele é o 5º. Agora, hoje, Eu vou votar no Nelson, primeiro, segundo ou o terceiro. que acontece hoje, com raras exceções, A mas lista não ganha passa. eleição o candidato que tem estrutura na campanha, Financeira. que tem recursos. A Ana Araújo, que acabou de fazer essa pergunta, ela, é claro que hoje dá para mostrar para a sociedade, mas é aquilo que disse o deputado Nelson Marquiselli, as prestações de contas são fictícias. Não tenha dúvida. São fictícias. Essa é a grande verdade. Fechar números só. Então, nós precisamos ser mais realistas. Nós precisamos enfrentar essa questão. É claro, eu sei que a sociedade não aceita essa questão de financiamento público. Ou vai tirar dinheiro da saúde, da educação, tá certo? Mas não é isto. Quem é que paga esta conta? Quem paga são os contratos superfaturados. São os acordos feitos que não se sustentam à luz do dia. Por baixo dos panos.
É Edinho, isto. por isso Então, que eu falo. nessa altura da vida, eu tenho 40 anos de vida pública, Tarcísio. Já disputei 10 eleições. Eu e o Nelson estamos aí há muitos anos. Mas eu Empatamos aí, continuo, 40, 50 eu anos. quero, São comissões eu não quero ver declaradas. eu quero ver o jovem querendo participar da vida pública, se filiar aos partidos. Nós tivemos Edinho, aí um momento de renovação. Se Edinho. você olhar os prefeitos das capitais, houve um momento, o eleitorado brasileiro mandou um grande recado, tá certo? Um grande recado. Agora, nós temos que fazer leis. O que aconteceu com relação ao novo partido aí que se fundou, o PSD? Qual foi a Já levou decisão fundo do Tribunal partidário e Superior tempo de Eleitoral e do televisão. Supremo Tribunal com relação ao fundo partidário e o tempo de televisão? Havia uma omissão da lei. A lei não previa. Por isso que eu entendo que nós legisladores, a grande culpa é do Congresso Nacional. Nós somos os grandes culpados do Tribunal Superior Eleitoral legislar, tá certo? Porque nós não cumprimos o nosso dever. Então, isso que eu estou propondo com esse projeto de lei, de que o deputado que quiser sair do partido, ele saia, mas ele não leva o fundo partidário e nem o tempo de televisão. Isso tem que decorrer das eleições, do voto. O eleitor é que decide essa questão. Concordo com essa colocação dele, que é importante. Nós devemos dificultar mais a abertura de partidos, incentivar junções partidárias, e o voto do eleitor, ele tem de ser sagrado. Ele votou por um deputado ser 4 anos deputado, ele não pode abandonar, em hipótese nenhuma, o seu partido e o seu tempo de deputado. O sujeito entra deputado, 1 ano e meio depois é candidato a prefeito, 1 ano e meio depois candidato a governador, ele não conclui nenhum mandato. E devia ser motivo, inclusive, de impedimento eleitoral. O sujeito é eleito por um partido para exercer um mandato, ele devia exercer na sua totalidade o seu mandato. Por isso que a coincidência eleitoral de vereador a presidente da República eu defendo, porque dá tempo dele exercer o seu mandato, para que o povo o elegeu. Deputado, senador, governador, dá tempo. E ele, no final do seu mandato, ele pode disputar o cargo que o partido indicar. Mas tem de abrir mais imprensa, mais televisão, mais jornais, mais revista e diminuir o tempo de campanha, fazer com que o candidato se exponha mais, seja mais sabatinado, para o eleitor poder escolher melhor. A democracia é o resumo disso. É a eleição do candidato pelo povo para administrar a própria população. Então é importante que você dê condições ao eleitor escolher melhor. Isso é fundamental. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Edinho Araújo? Não, eu considero esse tema extremamente polêmico, mas importante e necessário. A reforma política é a mãe de todas as reformas e eu considero que se nós pudermos avançar, dar um passo, é melhor do que ficarmos onde estamos. Por isso, considero que votarmos alguns projetos que já há consenso, que já há um mínimo de consenso, seria importante. Portanto, a reforma global, ideal, ela é praticamente impossível. Mas nós podemos avançar com o fim das coligações, a fórmula D'Hondt, que não precisa atingir o quociente, você distribui as vagas pelos mais votados. Os partidos, acabar com a fórmula D'Hondt é uma fórmula que é usada em muitos países, onde você não precisa atingir o quociente para ter uma vaga. Primeiro você distribui para aqueles partidos que têm mais votos e depois você contempla aqueles partidos que não atingiram o quociente eleitoral. Eu considero que nós precisamos fazer essa reforma, mesmo que seja fatiada. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, e Edinho Araújo, do PMDB também de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.